Hoje nós vamos. O tema da nossa live é um tanto quanto curioso. É o seguinte: os últimos desejos de um rei, segredos para uma vida produtiva. Hoje nós vamos descobrir algo sobre isso. E o nosso objetivo é trazer consciência de que o desperdício de tempo, de energia, pode estar roubando a oportunidade sua, da sua família, de ter uma vida de verdade. Quem vai me acompanhar nessa live é a maravilhosa Jaqueline Magalhães e eu vou chamar ela agora mesmo. Tudo bem com você, Jaque? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Que bom. Muito bem, hoje estamos com um tema curioso, né? Os Sim, últimos desejos de um rei, segredos para uma vida produtiva. Mas que rei é esse? Que segredo é esse, né? A gente se puxou no tema hoje, né? vai ser muito interessante, bastante produtivo. É verdade. E vai ser uma live muito direta ao ponto, vai ser uma live curta, onde a gente realmente vai fazer essas reflexões, né? Umas reflexões que são bem profundas para a nossa vida. Esperamos aí que haja alguma transformação para quem está nos acompanhando aí. E acho que a gente pode já começar, Jaque, a falar sobre o nosso tema, né? Podemos? Primeiro, eu vou falar pro pessoal de que rei é esse que a gente vai falar, afinal, e o que a vida dele nos ensina, né? Antes que o pessoal fique muito curioso. Nós vamos falar hoje de Alexandre o Grande, um grande conquistador, né? E dos últimos 3 desejos que são atribuídos a ele. Então, a nossa live, ela tá alicerçada nisso, né? E a partir disso, nós vamos fazer as nossas reflexões, que são verdadeiros segredos para a produtividade. Então, já que eu queria começar contextualizando o pessoal aí, porque pode ser que alguém não saiba quem foi esse homem, né? O que ele fez, enfim. E eu queria que você nos dissesse quem foi Alexandre o Grande, né? Um pouquinho do que ele fez. E vamos lá, Jaque. Quem foi então esse rei? Quem foi Alexandre o Grande? Então, Alexandre o Grande, ele foi um rei, um conquistador macedônio. Ele viveu no ano 356, foi até 323 antes de Cristo. E é muito interessante, Grazi, porque ele, embora viveu há tanto tempo atrás, né? Ele foi o criador de um dos maiores impérios da história da humanidade. E sabe o que ele fazia? Ele usava as habilidades militares que ele tinha de forma excepcional. Quando ele tinha, Grazi, 20 anos de idade, ele sucedeu o pai dele no trono, sabe? O pai dele foi Filipe II. E Uhum. aí ele começou a usar estratégias de guerras inteligentíssimas, com alto planejamento, né? E aí o que ele fez? Ele fez campanhas, empreendeu campanhas, uma série de campanhas militares. E nessas campanhas militares, ele começou a conquistar tudo ali em volta, todo o mundo da época dele. Sim, excelente, Jaque. Muito bom. Já deu uma baita de uma visão para nós. Que ele não era pouca coisa, né? Não era, como a gente diz, peixe pequeno, né? Ele chegou mostrando a que ele veio. E o império dele era um império gigante, né? Resultado de toda essa função aí. Abrangia várias culturas, vários povos, e ele é lembrado por ter difundido essa cultura grega também, né? Em muitas regiões que ele conquistou. Só que o que aconteceu? Ele morreu prematuramente, né? Morreu aos 32 anos. E isso acabou levando ao colapso desse império que ele tinha construído, né? Depois teve outros fins, né, esse império, mas desencadeou aí uma série de eventos históricos, várias lutas ao redor disso, né? Então, ainda que ele tenha morrido prematuramente, as conquistas dele resultaram num impacto duradouro, tanto na história como na cultura, né, do mundo antigo, tanto que até hoje se fala dele e do que a vida dele ensina para nós. E é justamente nesse ponto aí, em relação ao fim da sua vida, que são atribuídos a ele 3 desejos ou 3 pedidos que nos ensinam algumas lições sobre uma vida mais produtiva. Então, quais são as lições que a gente aprende desses últimos pedidos?
Eu pensei em a gente fazer o seguinte, Jaque, eu dizer o pedido e você nos diz lá, segundo Alexandre o Grande, o que significava cada um desses pedidos. Certo? Então, o primeiro desses pedidos foi que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. O que isso significava? Isso mesmo, ele falou: eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos. Por que que ele fez isso? Para poder mostrar, eu quero que todas as pessoas entendam que nenhuma pessoa, nenhum homem tem poder sobre a morte. Uhum. Exatamente. Olha, já começamos bem, né? Tá bem profundo já, né? Eu vou seguir aqui falando o próximo e depois a gente faz uma retomada aí de cada um desses desejos e como que cada um deles pode se aplicar na nossa vida hoje e torná-la mais produtiva. Então, o segundo desejo foi o seguinte, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo. O que ele queria com isso? Ele falou: eu quero que o chão por onde eu passar seja coberto pelos meus tesouros. Por quê? Para que todos os homens possam ver que os bens não têm poder sobre a morte. Os bens não têm poder sobre a morte. Excelente. Maravilha. E vamos finalmente ao terceiro pedido, né? Ele pediu que as suas mãos ficassem fora do caixão, à vista de todos. Para que ele queria isso? Queria ir abanando, será, para as pessoas? Essa foi excepcional, viu? Excepcional mesmo como as habilidades militares dele. Ele falou o seguinte: eu quero que as minhas mãos fiquem fora do caixão, para as pessoas verem que eu vim de mãos vazias, nós viemos de mãos vazias, e de mãos vazias eu vou voltar. Exatamente. Fantástico, né? Que Agora, profundo, né? Grazi, o que isso tem a ver com produtividade, comigo, com você, com quem está assistindo? Qual a lição que nós podemos tirar disso aí hoje? Aí eu separei 3 aqui que eu gostaria de comentar. Então, a primeira lição para a gente aprender e ter uma vida mais realizadora, mais efetiva e mais produtiva, para a gente estar sempre em equilíbrio e em ação, a primeira coisa é: o tempo é um tesouro precioso que nós temos que cuidar. É verdade. Número 2, segundo, nós somos impotentes diante da morte. Todo ser humano, não importa a grandeza dele, ele é impotente diante da morte. Então, devemos treinar nossa sabedoria para estarmos vivos de verdade. E o terceiro e o último, nós temos oportunidades de desenvolver habilidades por meio de estratégias. Essas estratégias são treináveis e vai nos fazer ser pessoas mais produtivas e realizadoras, assim como Alexandre Grande. Perfeito. Ótimas lições, Jaque. Excelente. E tudo isso já nos remete a essa produtividade mais apurada, né? A esse equilíbrio em ação, como você mencionou. E justamente o que você disse sobre nós, a relação que a gente tem com o tempo, né? Nós podemos produzir diversas coisas, até dinheiro a gente pode produzir, mas mais tempo a gente não pode produzir. O tempo, ele traz uma justiça muito grande nele, que cada ser humano, cada dia que se inicia, tem o depósito ali de 24 horas cada dia. Então, não há quem consiga comprar ou produzir mais tempo. O que a gente pode, sim, é utilizar esse tempo da melhor maneira possível. Tanto que uma verdade bastante antiga, disponível na Bíblia, fala sobre usar o nosso tempo da melhor maneira possível, porque os dias são maus. Então, a reflexão é como que eu posso usar melhor o meu tempo, porque ele é uma das minhas riquezas. A riqueza, ela não se resume só no dinheiro. As nossas riquezas
são o nosso tempo, as pessoas, a nossa história. Tudo isso é riqueza. Então, a relação disso tudo com a produtividade, ela é diretamente proporcional, porque conforme a gente é mais produtivo na vida, melhor cuidado vai ser o nosso tempo, né? E eu costumo conversar bastante com as pessoas que eu conduzo, que produtividade, a gente não pode deixar ela num nível raso de conceito, né? Então, um conceito de produtividade que para mim faz muito sentido, depois de muito ler, muito observar, muito perceber as coisas, produtividade é honrar a vida sendo útil. Honrar a vida que você recebeu sendo útil. Isso para mim é produtividade. Não é simplesmente, eu otimizo meu tempo com uma ferramenta, não. Vai além disso. E tendo mais tempo disponível, o que mais que a gente consegue fazer, Jaque? Se a gente aprender, né? Porque dá para poder aprender, a pessoa consegue aprender e treinar. Se a gente aprender a ter mais tempo disponível, a gente vai ter mais liberdade. Uhum. Inclusive, Grazi, até mesmo liberdade financeira. Exatamente, exatamente. E quem que não quer, né? Esse tipo de liberdade. Essa liberdade de ir e vir, de conseguir manter a sua família com dignidade, né? Esse tipo de liberdade a gente precisa cobrir as nossas necessidades, né? Sobre isso que a gente está falando aqui. E isso se faz com o tempo. E tudo isso, claro, com equilíbrio também, né? Eu e a Jaque, a gente é muito alinhada, assim, com a forma de conduzir esse tipo de assunto, porque a gente sabe que precisa ter equilíbrio para ter na nossa vida, no devido lugar, as coisas mais importantes. A gente não pode achar que a gente deixando as coisas mais importantes em segundo plano vai continuar dando tudo certo. Então, o que realmente importa tem que ter o seu lugar, tem que estar no centro, né, da nossa vida, tem que ser o eixo da nossa vida. E é importante para isso levar em conta nos nossos princípios, o que é prioridade para nós, tudo isso. Vou ler aqui o comentário da Jane. Ela disse, muito profundo mesmo, saber usar o tempo é honrar a vida. Fiquei pensando no contrário disso, é desvalorizar a própria vida. Exato, perfeito. Quando eu comecei a perceber a produtividade assim, eu comecei a ver as coisas totalmente diferentes, sabe? Até eu trabalho com produtividade hoje, né? A Jaque também. E não transforma a gente, Jaque? A forma da gente ver esse tema é muito profundo. Não é um tema superficial. Porque conforme a gente vê, a gente vai criando uma consciência e a gente vai sentindo e vai aprofundando naquilo e levando outros também a se aprofundarem. Exato, exatamente. Então, quando a gente para perceber isso, a gente vê, bom, eu recebi um presente, que é a minha vida. E aí, o que eu vou fazer com isso? Isso se reflete no conceito da produtividade. E outra coisa que eu gosto também, que me fez... Eu fiquei pensando nessas frases, né? Quando a gente decidiu trazer elas para dentro de uma live, né, Jaque? Que você teve essa ideia que eu achei maravilhosa. Eu fiquei pensando nessas frases e vendo o tanto que elas podem significar para a gente no dia a dia. E eu pensei em algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes a gente não para pensar na finitude da vida. Às vezes a gente tem essa ilusão de que a gente é já eterno, que a nossa vida não vai ter fim agora. Só que nas condições que a gente vive nesse momento, a gente precisa olhar para essa realidade, a realidade de que a vida tem um fim. Então, se o fim estivesse perto, ou se o fim fosse hoje, será que eu agi como eu queria agir? É esse o convite da reflexão. Será que eu fiz as coisas que eu queria fazer? Será que eu tratei a minha família como eu queria tratar? Um dos pedidos lá do Alexandre foi: eu quero que os médicos carreguem o meu caixão porque para mostrar que eles não têm poder sobre a morte. Ou seja, será que hoje eu estou dando muito poder para outras pessoas sobre a minha vida?
Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque é eu que vou ter que responder pelas minhas decisões. Então, daqui a pouco eu estou colocando uma confiança muito grande num médico, num profissional de saúde, num terapeuta, num treinador, só que eu não estou assumindo, né, a minha responsabilidade diante disso. Então, a gente precisa, assim, se confrontar. Tem pessoas que fogem desse assunto, né? Não que seja um assunto mais agradável dessa vida, mas precisa ter um momento para ele também. Que em latim, né, a expressão em latim é memento mori, né? Uma reflexão sobre o momento da morte, ou seja, uma reflexão que isso aqui que está acontecendo pode ser que ele tenha um fim repentino, né? E o que a gente quer ter produzido dentro desse tempo que a gente teve. Outra coisa, Jaque, que acho que você também pensou, é que às vezes, isso é uma coisa tão simples, que às vezes a gente deixa, por exemplo, de usar uma taça em casa para tomar uma água, a gente fica bebendo água nos copos de requeijão, nos copos de massa de tomate, né? Não que haja algum problema nisso, mas às vezes a gente tem um jogo completo, que é o jogo para as visitas. A toalha para visita, a taça para visita, os talheres, os pratos para visita. E esses pedidos do Alexandre o Grande também me fizeram refletir sobre isso. Que a gente também precisa se valorizar enquanto está vivo. E isso também né? Isso se relaciona com a gente ser produtivo para a gente mesmo. Porque eu também mereço tomar água numa taça, por exemplo, se é o meu desejo, né? O melhor não precisa ser só para os outros. Você pode tratar muito bem os outros, que as pessoas se sintam em casa quando elas te visitam. Mas e você? Em que lugar que está isso, né? E aí, quando a gente recorda ali nos pedidos, né, de mãos vazias eu vim, de mãos vazias eu volto, né? Acaba a minha vida de mãos vazias. Então, quer dizer que algum proveito, né? Desfrutar do trabalho, se alegrar com o resultado do próprio trabalho também é um desejo, né? Que quem nos criou tem. Então, a gente precisa também refletir nisso, né? E a ideia é que a gente perceba os nossos resultados, né? O que os nossos resultados nos mostram? O nosso convite é que você reflita e como está a sua relação com a vida e com o tempo. É uma das perguntas que a gente pode se fazer, né? Mais alguma outra pergunta que você imagine que a gente possa, que seria bom a gente se fazer, Jaque? Eu achei muito interessante, né, essa parte que você falou, porque muitas vezes a gente faz pelo outro, pela família, por todos, né? Mas a gente não para a gente mesmo, né? E aí casou bem mesmo com esse terceiro pedido aqui de Alexandre Grande, né? A gente lembrar, né, que nós somos impotentes diante da morte e que a gente deve treinar a nossa sabedoria, inclusive com relação ao cuidado com nós mesmos, né? Treinar nossa sabedoria para a gente estar vivo de verdade. Estar vivo de verdade, porque muitas vezes nós estamos só vivendo, mas nós não estamos vivos. Exato, exato. Tem uma frase muito forte, eu não vou lembrar ela ao pé da letra, mas ela diz mais ou menos assim: tem pessoas que morrem aos 30, mas esperam até os 80 para ser enterrados. Ou seja, ela é forte, né? Porque às vezes a gente já desistiu, a gente só segue sobrevivendo. E quantos anos a gente está sobrevivendo? Então, essa é a reflexão dessa tarde que a gente traz, né? E muitas vezes também, Grazi, a pessoa acha que as coisas são impossíveis, que ela não vai conseguir, que nada vai dar certo. Exato. Né? Então, exatamente. Parar um pouco e refletir sobre o que a gente conversou aqui. Né? Isso. E tem várias coisas que podem ser resolvidas, né? Que às vezes a
pessoa vai ter que fazer ali um certo esforço, mas são totalmente possíveis de resolver. Às vezes com um acompanhamento, né, terapêutico, ou um treinamento, ou, enfim, uma mentoria, um acompanhamento, a pessoa consegue desenvolver, sim, o que é necessário para poder se ver de uma forma mais digna. Porque às vezes eu não me dou o luxo, né, digamos assim, o luxo de beber numa taça, por exemplo, porque eu não me sinto merecedora disso. Eu sinto que os outros merecem, mas eu não, bem como você falou. Então, tudo isso nos leva a esse caminho de nos conhecer, conhecer quais são as nossas qualidades, quais são as nossas limitações, perceber que nós não temos, nesse momento, na nossa realidade, todo o tempo do mundo para realizar o que a gente quer, então a gente precisa, sim, usar sabiamente o nosso tema, e a gente pode fazer daí uma breve análise da nossa vida. Você quer dizer, comentar para nós como que quem está nos acompanhando pode fazer uma breve análise, Jaque, com aquela listinha dos assuntos? Ou você prefere que eu fale aqui? Eu vou preferir que você fale, porque eu não sei aqui onde está. Tranquilo. Uma sugestão, né, para uma breve análise da sua vida, de quem está nos acompanhando, né, é listar 10 assuntos ou 10 áreas da vida onde você precisa aprender a administrar melhor o seu tempo, os seus recursos, o seu dinheiro, enfim, qualquer recurso que você tenha, que você percebe que precisa administrar melhor, lista isso, pelo menos 10 áreas, e aí dá uma nota. E a partir dessa nota, dessa pontuação, já definir medidas práticas para melhorar cada ponto. Isso já é um grande passo. Simplesmente parar, sentar por 5 minutos e pensar quais são as áreas da minha vida que não estão como eu gostaria e o que eu posso fazer para melhorá-las. Acho que atingimos aí o nosso objetivo para a noite de hoje, né, Jaque? Foram muitas reflexões. Ô, Grazi, parece um exercício simples, mas quando a gente faz com concentração, vem muita coisa à tona. Né? Muitos sentimentos, muitas lembranças, vem muita coisa à tona. Então é importante a gente fazer. Exatamente. Se permitir, né, sentir também, porque os nossos sentimentos também revelam que momento a gente está vivendo, onde estão as nossas dores, e isso é uma possibilidade de olhar para esse lugar. E queremos dizer para vocês também que nós estamos, eu e a Jaque, né, com um workshop que vai ser presencial. Quem quiser mais informações, o workshop também vai falar de liberdade, vai falar sobre como a gente pode ser mais produtivo, aproveitar melhor a nossa vida, colocando o que é importante no seu devido lugar, né? Então, a liberdade e equilíbrio. Equilíbrio em ação, como muito bem disse a Jaque. Tá bem? Quem quiser mais informações sobre isso também, pode entrar em contato com a gente pelo direct. Espero que as reflexões tenham sido produtivas aí para vocês. Estão dizendo aqui que foi genial a analogia que fizeram. Que bom, nós que agradecemos a companhia de vocês. Uma ótima noite. Obrigada de novo, Jaque. E logo estaremos juntas de novo. Beijão. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo.